Olá, vamos para a nossa próxima aula de teoria musical, aula de número 25, e hoje nós vamos falar sobre a formação do som, um pouquinho de física, né? E série harmônica. Vamos lá? Primeiramente, vou dar um exemplo aqui que é mais fácil de vocês entenderem, que é com o uso de cordas, para vocês entenderem um pouquinho sobre a vibração de uma corda de uma guitarra, por exemplo. Esta é uma guitarra. Infelizmente minha câmera não ajuda para vocês enxergarem tão nitidamente as cordas. Que ruim, né? Mas eu acho que tem uma aqui bem nítida. Vocês conseguem perceber que essas cordas estão bem elásticas. Ela não está bem afinada, tá, gente? Eu não afinei a guitarra. Ela está bem esticada. E quando a gente puxa ela, ela sai da posição da forma primitiva, da forma original, né, na forma que ela está em repouso, e ela vibra para um lado e para o outro. Então, o que acontece? É a partir dessa vibração que se tem o som, né, que se tem, né, as ondas sonoras que os nossos ouvidos captam e convertem em som, né, no que escutamos. No caso dos instrumentos de sopro, né, da banda, no caso das palhetas, a vibração é feita na palheta, com a palheta, eu já mostrei para os alunos de saxofone e clarineta, que a palheta é que vibra. No caso dos vocais, é na embocadura que se faz essa vibração. E vocês devem ter reparado que cada instrumento tem um tamanho, um formato diferente que segue também essas lógicas da física. No caso tanto da altura, né, do instrumento, né, quanto menor mais agudo, quanto maior mais grave, mas também a questão do timbre, quanto mais voltas, mais orifícios, mais teclas, sabe? Varia a questão do timbre. Por exemplo, uma trompa, vocês já viram que uma trompa é bem enrolada, ela tem umas voltas assim bem diferentes. Então, isso ocasiona umas quebras dessas ondas sonoras que vão caracterizar o timbre da trompa. O trompete já é mais direto, ele tem menos curvas, como se assim dizer. Então, isso também interfere na questão do timbre, até a largura do tubo, e tem mais um monte de coisas que é interessante, mas a gente não tem necessidade de saber, só ter uma noção mesmo. Então, no caso aqui da teoria musical, a gente pode trabalhar então com a lógica da vibração de uma corda. E o que acontece com essa corda? Quando a gente puxa ela aqui, ela sai dessa posição de repouso, e quando ela dá só uma ida e volta, ela é uma vibração simples. Quando ela vai e volta mais de uma vez, ela é uma vibração dupla. Eu tampei aqui. Então a gente tem aí vibração simples e vibração dupla. Então, uma outra característica das cordas aqui é que quando você pega essa corda esticada, então eu estou falando do tamanho, do comprimento dessa corda. Eu vou achar uma aqui que dê, se eu dividir essa corda aqui, ó, tá aqui em cima, vai até lá embaixo. Se eu tocar ela só, eu estou falando longe do microfone. Se eu pegar essa corda aqui inteira e dividir ela no meio, o som dela vai mudar. Vocês vão ver, eu vou tocar a corda como ela está assim, comprida inteira. Vai ser um som. Eu vou dividir ela aqui no meio e tocar de novo, vocês vão ver que vai ser outro som. Eu vou dividir mais uma vez
deixar ela mais próxima da ponta de lã e vai mudar o som também. Vou dividir de novo lá embaixo e vai mudar o som de novo. Ela solta. Não sei se o microfone captou, depois eu vou testar, mas só para vocês terem uma noção, então, que o comprimento, a variação do comprimento dessa corda, né, dessa onda, dessa corda, né, só vai variar também no aspecto do som, do timbre não, o timbre é o mesmo, só a altura que mudou, nesse caso aqui. Então, o som é um fenômeno vibratório. É a impressão auditiva que resulta das vibrações isócronas dos corpos elásticos. Então, eu falei sobre o nosso ouvido interpretar essas ondas sonoras que são elas são criadas a partir de alguma vibração de um corpo elástico, por exemplo, ou uma vibração, por exemplo, através do sopro percussivo, e uma hora a gente vai entrar nesses aspectos particulares dos instrumentos também. E o som propriamente dito, ou seja, o som musical, ele é produzido por vibrações periodicamente regulares. As vibrações irregulares produzem um ruído. O que isso quer dizer? Quando você tem uma vibração regular, certinho, quando vocês ouvem uma nota bem tocadinha, certinha, ela vai soar assim, contínua. Então a onda dela é periódica. Nossa, acho que eu fiz isso aqui. É uma onda mais regular. Ó. Ela segue um padrão de tamanhos bem similar. No caso de um ruído, ele é todo bagunçado. Ele não tem um comprimento de onda aqui, ó, idêntico. Ele é todo irregular. Isso é aquele som do ruído. Por exemplo, quando uma pessoa arranha um quadro negro, o quadro que o professor escreve lá com giz, quando a pessoa arranha, causa um ruído. Geralmente ruídos são mais insuportáveis. Então, para ser um som musical, a gente tem que ter, para ser um som, né, a gente tem que ter uma regularidade nessas ondas sonoras. Quando isso não acontece, a gente tem o ruído. É o que acontece nos instrumentos, quando vocês apertam a boca demais, o sopro é muito forte, muito fraco, erra a embocadura e o som sai estranho. Não sai, na verdade, das vezes. Então, como eu falei para vocês, quando a gente divide a nossa corda lá da guitarra em várias partes, a gente tem sons parciais, quer dizer, a gente tem aquele comprimento todo da corda, mas se a gente dividir ela em várias partes, a gente tem sons diferentes. Então, quando uma corda ela é posta em vibração, cada metade, cada terço, cada quarta parte da corda produz vibrações parciais, ao mesmo tempo que vibra a corda inteira. Então, quando a gente vibra só a corda inteira, por exemplo, a gente já automaticamente produz uns sons dessas vibrações parciais. Então, cada fragmento vibrante da corda produz, por sua vez, sons parciais que acompanham o som principal, ou seja, o som gerador. Então, esses sons parciais eles são chamados de sons harmônicos ou sons concomitantes. Eles são quase imperceptíveis em sua maioria. Então são sons que soam ali junto com esse som principal que a gente quer produzir, mas que a gente quase não percebe. Eles são meio que imperceptíveis, mas eles que dão uma cor, assim, uma característica ao timbre do instrumento, por exemplo, ou de uma voz específica. E a gente vai ver mais para frente sobre essa série harmônica dos sons harmônicos. E o som, né, ele possui três propriedades
padrões, né? Então, as propriedades do som são altura, intensidade e timbre. Então, aqui tem um exemplo de altura. Então, a altura consiste na maior ou menor elevação do som e depende do maior ou menor número de vibrações executadas num tempo dado. Então, quanto mais rápidos forem as vibrações, isto é, quanto maior for o seu número, mais agudo será o som. E, inversamente, quanto menor for essa frequência, mais grave vai ser o som. Então, a gente tem um exemplo aqui de onda sonora, né? De onda, bem físico isso mesmo. E a gente tem aqui a diferença nos comprimentos da onda. Pra vocês verem que os sons de alta frequência, ou seja, aqueles que têm vibrações mais altas, né? Eles têm um comprimento de onda aqui mais curtinho. Enquanto os sons de baixa frequência, os sons graves, eles têm esse comprimento de onda maior. Então isso que caracteriza o som ser grave ou agudo. Então, para o som ser agudo, ele precisa ter uma frequência, né? uma frequência maior, enquanto o som grave ele tem que ter uma frequência menor. Física. Se tiverem mais interesse sobre ondas sonoras ou sobre isso, tem até cálculos de física, vocês consultem os livros de física de vocês. Então, uma outra característica aqui é que o som musical mais grave que o nosso ouvido pode perceber e analisar é o que resulta de 16 vibrações duplas ou 32 vibrações simples. Então, você conta a quantidade de vibrações dessa onda e o som mais grave possui, então, 32 vibrações simples ou 16 vibrações duplas. É meio estranho isso, uma coisa mais teórica mesmo, mas é basicamente para dizer que o som mais grave que a gente consegue ouvir é o som de um instrumento enorme, que é o órgão. Eu não sei se esse aqui é o órgão de tubos de 32 pés, que é o que é dado no exemplo, Maria de Prioli, ou se é outro, mas só para vocês terem uma noção. Então a nota mais grave aqui do instrumento colossal, né, grande demais, é a nota mais grave que a gente consegue ouvir, que é o Dó 2, que é a nota mais grave que a gente consegue ouvir e identificar. A gente consegue ouvir, algumas pessoas, né, nem todos, conseguem ouvir sons mais graves, sim, mas é bem difícil de classificar, de denominar como uma nota musical, né? E, inversamente, a nota mais aguda que um instrumento consegue dar é dada pelo flautim, que a gente consegue ouvir, né, captar e classificar, é uma nota tocada pelo flautim, que então é o mais agudo, ele possui 4.100 vibrações duplas, ou 8.200 vibrações simples. Olha, a gente sai de 32 vibrações da nota mais grave para 4.100, para 8.200 vibrações simples, né? Por segundo. Então faz sentido sim, gente, desculpa. As vibrações são contadas por segundo. Então uma nota gravíssima, a nota mais grave que a gente consegue ouvir, ela tem 32 ondas por segundo. Enquanto a mais aguda tem 8.200. Então, essa nota mais aguda que a gente consegue ouvir, classificar, é o Dó 7 do flautim. Por isso, o flautim é muitas vezes considerado, algumas notas são difíceis do colega do lado aguentar, né? Então, prosseguindo. Então, aqui ainda fala que, além dessa nota que o flautim executa, até 4.224 vibrações duplas ou 8.448 vibrações simples por segundo, os sons ainda têm caráter musical. Acima ou abaixo dos limites citados, os sons perdem sua qualidade musical e são considerados ruídos. Então,
um pouquinho acima do flautim ainda é possível identificar alguma coisa mais consonante, mas assim, ainda dói o ouvido, mas ainda tem caráter musical. Agora, passou disso, torna-se ruído, porque a vibração fica rápida demais e o nosso cérebro não consegue acompanhar isso. O mesmo para os notas muito graves, quando ficam lentas demais, frequência muito baixa, a gente não consegue também interpretar e se torna um ruído. Então, a gente tem aí outra característica que é a intensidade. A intensidade ela consiste no grau de força com que se apresenta o som e depende da amplitude das vibrações. Então, quanto mais forte tiver o som, né, mais intenso esse som, ele vai ser mais forte, né? Quando menos intenso, ele vai ser mais piano, mais fraco. Então, essa questão da força depende da amplitude. Não dá para voltar o slide aqui, eu estou gravando. Mas quando tiver uma intensidade maior, a amplitude da onda sonora vai ser maior, mais alta assim. Quando for mais piano, essa amplitude vai baixar, mas as ondas, por causa da frequência da afinação, continuam com a amplitude da onda lá, continua a mesma. E quanto mais amplas forem as vibrações, mais forte será o som. O timbre depende do número de harmônicos que acompanham o som gerador e da sua ordem mais ou menos regular. O timbre é a personalidade do som. Se ouvirmos o mesmo som produzido por vozes ou instrumentos diferentes, é por meio do timbre que reconhecemos esta ou aquela voz, ou ainda qual instrumento que o produziu. Então o timbre é meio que a personalidade do instrumento, né? Ou da voz de cada pessoa. E ela vai depender da série harmônica, da quantidade de harmônicos. Então é sobre isso que nós vamos falar agora. Rapidinho. Então, ao conjunto de sons que acompanham o som gerador, o som fundamental, dá-se o nome de série harmônica. O número de harmônicos de um som gerador é indeterminado. Então a gente não consegue identificar todos os sons que se sucedem ali escondidos, assim, ocultos por detrás daquele som gerador, aquele som fundamental, né? Então, se por exemplo fizermos vibrar uma corda, né, tocar uma nota cujo som produzido seja Dó1, como no exemplo aqui, do Dó1, nós fizemos a série harmônica será essa aqui, né? Se a gente tocar um Dó1, a gente vai ter outro Dó aqui, uma oitava acima, um Sol aqui, um outro Dó lá, mais uma oitava acima, e assim vai seguindo, sabe? Vão sendo sons bem escondidinhos, a gente não consegue ouvir isso perfeitamente. Então, essa é uma ordem assim que eles costumam colocar como as ordens dos harmônicos, que vão seguindo. Por exemplo, ele dá o exemplo aqui. O primeiro harmônico, tá, a ordem, né? Do primeiro harmônico para o segundo, a gente tem a oitava justa, depois quinta justa, daqui para cá a gente tem oitava, daqui para cá a gente tem quinta justa, depois a gente tem quarta justa, do Sol para o Dó, depois terça maior, depois terça menor, depois terça maior, terça menor de novo, segunda maior e segunda maior. Então, quanto mais os harmônicos se afastam do som gerador, mais imprecisos e dissonantes se tornam os sons. Então, quanto mais longe esse som estiver desse som gerador aqui, mais imprecisos e dissonantes. E é uma coisa assim bem teórica, que vocês vão, se a gente der um exemplo presencial, vocês vão ver que não dá para identificar tão fácil esses harmônicos, não. Então, a gente tem aí a Maria de Priori fala que são considerados consonantes, né, os 6 primeiros sons da série harmônica. Então,
os 6 primeiros sons aqui, a oitava, a quinta, seguem aquela ordem que a gente estudou sobre intervalos de consonantes e dissonantes. E a partir desse sexto já começam a ser mais dissonante. Então, os acordes também seguem essa lógica de surgimento. Quer dizer, na série harmônica, até o nono grau, o nono som, encontra-se o grupo de acordes consonantes e dissonantes chamados naturais. Então, com base nessa lógica de harmônico, de harmônicos, que a gente consegue montar os acordes de forma consonante ou dissonante. Por quê? Se a gente sabe, então, que lá no fundo dessa nota vibram essas outras aqui, se a gente tocar inserir no nosso acorde essa nota junto, né, ela não vai, as vibrações não vão se chocar e o som não vai sair tão dissonante. Eu vou adiantar um pouquinho, porque o vídeo já ficou maior do que eu esperava. Eu enrolei muito. Então aqui a Maria de Priori revisa uma coisa que eu não vou revisar agora, porque vocês podem voltar na aula anterior, a questão dos acordes perfeitos maior, acorde de quinta diminuta e por aí vai. Aí ela explica quais são harmônicos, consonantes e quais são dissonantes. A única exceção que ela lembra aqui é que dos acordes que já estudamos, o único que não se encontra na série harmônica é o acorde de quinta aumentada, que é considerado um acorde dissonante artificial. Então ele é colocado nessa lógica de harmônicos, mas ele não é natural. Ele é colocado ali para completar, como se estivesse, teoricamente, assim, para completar uma lógica, né? Então, esses estudos de série harmônica são com base em estudos de físicos. Aqui ela cita o Hugo Riemann, que fala principalmente. Então, segundo essa teoria de Hugo Riemann, baseados no seu lado conhecimento de acústica, ele provou a existência de uma série harmônica descendente, né? Descendente, exatamente com os mesmos intervalos da série ascendente, de um som gerador. E nos 6 primeiros sons harmônicos, consonantes dessa série, se encontra o acorde perfeito menor, formado também pelos harmônicos 4, 5 e 6. Essa teoria sobre a origem do acorde perfeito menor se encontra claramente exposta no livro dele, e a gente pode observar aí que os harmônicos 4, 5 e 6 formam um acorde consonante Lá, Dó, Mi, que é um acorde perfeito menor. Então, eu não vou prolongar mais, mas era isso que eu queria que vocês tivessem uma noção, mais para entender sobre a origem física, né, do som, e entender um pouquinho da origem de onde são tirados essa ideia de consonante e dissonante, e de onde são retirados essa ideia também de acorde perfeito maior, menor, também com essa ideia de intervalo consonante e dissonante. Peço desculpa pelo microfone, que estava ruim, eu vou tentar gravar de outra forma nos próximos vídeos. Então por hoje é isso, muito obrigado e até a próxima.